Que está aqui nessa noite ao ouvir a tua palavra em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre, na verdade, com esse Covid que foi impactado, né? E graças a Deus eu sempre, irmão, eu nunca já preguei para muitas pessoas, mas sempre estou acostumado mais a pregar para poucas pessoas, mas sou alegre na pessoa de Jesus Cristo. Poder sentar. Não vou fazer leitura ainda, na realidade. Uma vez eu fui agora, na realidade, nos trabalhos de orações, irmãos, e sempre trabalho de oração, sempre é isso, irmãos, 2, 3, 4 pessoas. Aí, às vezes, seja em algumas congregações, parece que o tempo se está passando, em vez das pessoas buscar mais a Deus, muitas pessoas têm se esfriado. A questão veio a pandemia, né? Muitas pessoas estão mais dando prioridade a buscar as coisas na realidade terrena do que buscar as coisas de Deus. Certa feita, escrevendo em Mateus, capítulo 6, vai falar o que? 34, diz: buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele que busca tesouros na terra, vem atrás e vê um ferrugem e consome. Mas aquele que busca tesouro no céu, é coisa excelente aquele que busca, irmãos. Então, onde se acostuma. Eu tive um trabalho agora recentemente. Estava só o pastor, na realidade, quem dirige lá o pocinho do Jacó é o pastor. Aí, às vezes, quando a esposa dele não vai, quem diz é o pastor. E estava só ele lá, só a igreja está aberta. Aí ele foi, passou alguns minutos ali, fazendo o seu momento, fazendo um momento de oração. Depois ele deu procedência no trabalho, começou a falar algumas coisas da parte de Deus. E depois ele fez a leitura e depois me deu a oportunidade, e ali parecia que eu estava pregando mais com a multidão, mas estava só eu e ele na igreja. Então o segredo é isso, não fazer a obra de Deus é isso. A própria Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Fazer a obra de Deus é sem esperar aplauso humano. Às vezes as pessoas pensam que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você ser usado por Deus grandemente, vai trazer aplauso. Não, irmão. A honra, toda a honra e toda a glória é para Deus. Aquele que chega diante de Deus e já começa a sobebecer, achar que é uma estrela, a estrela da manhã é Jesus. A estrela da manhã é Ele, não existe um ser maior do que Ele, ao qual seja dada toda a honra e toda a glória. Gostaria que os irmãos vossas Bíblias, eu vou ler somente o versículo de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. E ele me disse: vai em paz. Assim ele partiu da sua presença. O 18 diz assim: nisto deu o Senhor teu servo quando vi ao meu Senhor a casa terrível para lhe adorar Ele, se apoiar em mim a mão e me curvar a casa terrível. Quando em me curvar na casa terrível, nessas coisas perdoa o Senhor o seu servo. Então, irmãos, Naamã era um homem que tinha várias qualidades, né? Era um guerreiro, um homem estrategista, inteligente, porém era um homem ao qual fazia tudo ao qual o Senhor requeria. E por mão de Naamã teve grande livramento da parte de Deus. Deus dava, quando ele entrava em batalha, sempre havia vitória, mas havia uma tristeza nele. Ele tinha várias qualidades, reflete umas 5 qualidades. Era um homem, no caso, honrado, era um homem estrategista, era um homem, no caso, bondoso, era um homem que sabia se comportar em diante de algumas situações. Mas quando você vai ler lá a leitura, vai dizer assim: porém leproso. Aquilo derrubava as qualidades que ele tinha, porque era uma pessoa, irmão, sabe, quando uma pessoa está com lepra naquela época, na época de Israel, na realidade, ele tinha que ser afastado, não podia habitar no meio do povo. Aquele homem era da mesma forma, ele conduzia o povo à guerra, ele vencia as batalhas, mas quando ele chegava das batalhas, ele enfrentava uma guerra com ele mesmo. As coisas dele, quem sabe, eu quero trazer aquela narrativa, a Bíblia não vai falar, irmão. A Bíblia é um livro perfeito. Tem até muitas das vezes que as pessoas inventam de fazer filme
novelas, mas não dá para fazer, porque não tem 100%. Na realidade é algo simples e objetivo. Aí o que é que acontece? Você trazendo que aquele homem, por ser uma pessoa, no caso, leprosa, as coisas dele eram tudo afastadas, ele comia numa mesa sozinho, quem sabe ele dormia no quarto separadamente, porque não podia, porque a lepra não era algo que as pessoas que estavam perto podia ser contaminada. E era uma pessoa que vivia uma guerra, um homem honrado, que lutava as batalhas, vencia as batalhas, mas não conseguia vencer essa guerra. Quem sabe na casa ao qual do Deus, ao qual rimos, ao qual ele fala, ele narra talvez ele não tenha feito o sacrifício ao qual os deuses, ao qual ele servia, e nada podia curar ele daquela época. Ele talvez oferecia diversos sacrifícios, ganhava diversas batalhas, mas interessante que o contexto não vai falar que ele era crente, não vai falar que ele servia o Deus verdadeiro de Israel. Você vê como Deus tinha um compromisso ao qual, com aquele homem, de dar vitória nas batalhas, mesmo ainda ele não confessando a mesma fé, mesmo ainda ele não acreditando no Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes, irmãos, a gente vive uma guerra externa, às vezes, entre nós. Eu estava falando ontem com um amigo meu, na realidade de oração, a gente conversando, estava ontem na congregação, a gente conversando, e ele falando, dizendo, olha, o homem morreu. A gente conversando sobre a ceia, ele fala na carta Romana, fala sobre isso, que aquele que está em Cristo Jesus, a sua carne já foi crucificada. Aí ele falou para mim e disse, olha, nem todos crucificou a sua carne estão libertos no Senhor. Às vezes o velho homem morreu numa reflexão ali, porque em qualquer momento esse velho homem, que já foi uma pessoa violenta, ou quem é uma pessoa que às vezes por qualquer motivo se irrita, mas não é crente. A Bíblia não fala que o velho homem morreu, e porque essa pessoa porque verdadeiramente ainda não foi liberta. O apóstolo Paulo disse, olha, eu fui crucificado, a minha carne está crucificada com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo, no caso, a carta aos Coríntios, ele vai dizer que as coisas velhas se passaram, que a velha criatura tem que morrer. Nós somos uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo, mas isso também não quer dizer que você não vai errar. Você vai errar, mas aí existe uma grande diferença em um crente, em uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. É que quando você erra, você se arrepende. Diferente de uma pessoa que está no mundo, que a pessoa erra e não consegue chegar a um arrependimento. Eu acho que uma das pessoas que mais travou batalhas foi Moisés, quando estava no deserto, com aquele povo pecador. Interessante que o povo poderia chegar um dia, se Deus assim o quisesse, na terra prometida, mas levaram ali 40 dias para poder chegar na terra prometida, arrodeando, ao qual houve a perseguição do faraó. E ali Deus abre o mar, espaça, o faraó ali com seu reinado é engolido. Ali morrem muitos soldados, e o povo só passa, e ali fica rodeando a terra, leva 40 dias para poder chegar. Aí quando chega na terra, aí o que é que acontece? O povo, em vez de confiar em Deus, que já havia passado por 9 pragas, vendo tudo aquilo acontecer, aí o que é que acontece? Vê o faraó perder realmente tudo. Depois da saída dos hebreus do Egito, o Egito jamais foi o mesmo. Aí o que é que acontece? Agora o pessoal que outra hora viu Deus operar grandemente, ainda não acreditava que Deus poderia dar vitória. Eles vão e escolhem 12 espias para espiar a terra prometida. Quando chega lá, os 12 espias espiam a terra e voltam para trazer a notícia como é que você deveria ser a estratégia para ganhar. Porque o povo que estava lá não era um povo guerreiro, não era um povo que vivia treinando espada, não tinha nenhuma capacidade na realidade para vencer qualquer uma batalha. Mesmo depois de muita gente ter morrido, Deus ter passado uma peneira e muitas pessoas ter se formado, crescido, treinando a espada, batalhando para herdar a terra prometida, ainda assim não tinha nenhuma capacidade, porque o povo era um povo que vivia travando batalhas com a espada. Os outros povos
vivia brigando entre si por terra, vivia brigando entre si por mais território. E eles, pelo contrário, eles foram escravizados ao qual no Egito, 430 anos. Aí agora o que é que acontece? Quando aqueles homens entrevê a terra prometida, eles acham tudo bom. Ele vê o fruto lá gigante, a terra mana leite e mel, tem muitos frutos, mas porém tem uma coisa, tem pessoas lá, tem gigante, tem homens de guerra lá. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos vencer essa batalha? Eles estavam colocando a capacidade nele. Da mesma forma somos nós. Porque nós não chegamos aí ao pleno conhecimento de sermos 100% libertos, irmão? Porque você ainda não fomos para o céu. O que Jesus quer, irmão, é sinceridade de coração. O que Jesus quer é que eu e você, no caso, procuramos a deixar, mas não que a gente vai ser 100%, irmãos. Se você começar a folhear a Bíblia Sagrada e começar a ver, você vai encontrar falha em cada homem. Começando o primeiro homem que caiu até o último homem, até essa geração de hoje, todos nós continuamos a pecar. Tem pessoas que têm compulsão de mentir, tem outros que têm compulsão na realidade de ser ignorante, tem outros que têm compulsão na realidade de comprar e não pagar, tem outros e várias outras coisas. Tem pessoas na realidade que têm compulsão, seja homem ou mulher, no caso, não pode ver alguma coisa que já cobiça, e aí por diante, irmão, todos os dias Jesus nos dá as oportunidades de confessar diante dele. O que é que a palavra de Deus está escrito? E diz assim: se você conhecer a verdade vos libertará. Aí vai no 36, vai dizer assim: e se vos, o Filho do Homem, vos libertar, verdadeiramente serei o que? Livre, se uma vez ele libertar. Aí o que é que acontece? O povo volta após observar a terra, após espiar a terra, ver que a terra tinha tudo de bom. Mas em vez deles acreditar no Deus que eles serviam, não, eles foram murmurar perante a Moisés, dizer: Moisés, tu é louco, era melhor que a gente estivesse no Egito. Deus enviou nós para cá para morrer, para perecer na mão desse gigante, na mão desse povo, que são um povo ao qual de guerra nós não somos. Outra hora nós vivemos no deserto, mesmo na escravidão, menos em tendo tanta dificuldade, mas tinha algo para comer. A gente comia lá carne na dificuldade que tinha alguma coisa ainda, mesmo tendo escassez, e tinha nossas casas, nós tínhamos coisas, e Deus enviou a gente para cá para obedecer, para morrer aqui nesse lugar. Aí o que é agora que Moisés olha? A murmuração entre o povo. Deus abomina aquela murmuração, mas tinha duas pessoas fazendo a diferença: Josué e Caleb. Aí eles dizem: olha, ainda que seja gigante, ainda que sejam as pessoas preparadas para a guerra, mas todavia o Deus de Israel é sobre a nossa vida, Ele vai dar vitória. O que eu quero dizer para você nessa noite: ainda que a sua vida esteja com dificuldade, você sinta dificuldade em alguma área na sua vida, creia que nessa noite o Senhor é poderoso para te dar vitória. O Senhor é poderoso para te dar um direcionamento como você se deve comportar. O Senhor é poderoso para te dar um direcionamento para que você não venha ter uma vida de estar errando direto em coisas que dói, que te incomoda. Porque uma coisa, quando você erra, com quem tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, a pessoa do semblante decai, a pessoa fica triste, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, está aqui nessa noite para te libertar, para a glória de Deus. O que é que acontece? O povo murmura, Caleb e Josué falam, tem uma boa palavra, uma palavra de ânimo para o povo ainda continua. Há uma certa intervenção da parte de Deus, porque o povo agora queria matar Caleb e Josué, porque Josué e Caleb tiveram uma visão diferente, não que tiveram uma visão da terra diferente, é que ele era servo do Deus Todo-Poderoso. A confiança e a vitória não estava determinada na força e na vontade do braço carnal, mas a vitória estava determinada na força da presença do Senhor na vida deles. E ali o povo padeceu muita gente, porque ainda queria, além dele estar desanimado, não concordar com Josué e Caleb, e ainda queria tirar a vida de Josué e Caleb. Deus interveio.
salvando aquele jovem, e ainda disse: da geração para trás muita gente morrerá e não entrará na terra prometida. O que é que acontece? Deus se manifesta ali, muita gente morre. O povo se arrependeu de ter ali murmurado diante de Deus sobre a situação, a dificuldade. Aí o que é que acontece? O povo agora se anima, no caso, que deu na repreensão de Deus, mas Deus disse: eu não sou mais com vocês. Vocês não entrarão na terra prometida. O povo foi uma guerra, vão lutar e perece, porque não estava mais agora com a presença de Deus. Não, uma vez que você não está mais com a presença de Deus, não adianta lutar se não tiver a presença de Deus, irmão. A palavra de Deus está escrita que uma vez Saul, quando estava na presença de Deus e as guerras, vencia as guerras, era um homem que tinha a presença de Deus, é um homem que era uma das pessoas, ele tinha, irmão, a trajetória de Saul, quando é escolhido por Deus para reinar diante de Israel, para estar à frente de Israel, era um homem benjamita, era um homem forte, formoso, um homem alto, forte, ao qual sua família era príncipe, ao qual, aí o que é que acontece com ele? Ele mesmo assim disse: Senhor, eu sou o menor da tribo, o Senhor me escolheu. Um homem que outra hora Deus permitiu, causou uma situação que a jumenta do pai dele se perde, ele pega um servo e vai com ele atrás da jumenta. Mas o que é que acontece no caminho? Ele ouve, caça a jumenta e não consegue achar. Aí daqui a pouco o que é que acontece? Ele diz, o jovem diz: olha, vamos até um vidente, porque é falado que existe um vidente aqui na terra, um homem chamado por ti, Samuel, que quando alguém tem alguma coisa, vai até esse homem, e esse homem consegue resolver, consegue revelar, consegue dar o direcionamento. A casa de Deus é isso, irmão. A casa de Deus tem direcionamento. Na casa de Deus há libertação. Na casa de Deus é salvação, irmão. Na casa de Deus há presença. Na casa de Deus, irmão, toda angústia bate retirada. Na casa de Deus a depressão vai-se embora. Na casa do Senhor, meu pai, a ansiedade vai-se embora. Na casa do Senhor, meu pai, a pessoa é liberta. A pessoa tem paz na presença do Senhor. Só o que está acontecendo, irmão, as pessoas não têm mais alegria de vir para a igreja. Mas que nessa noite, irmãos, independente de todas as coisas que vocês estão aqui e tiver tempo para vir para cá, venha para a casa do Senhor, irmãos. Outra vez eu estudando um pregador pregar, dizendo assim, ele dizendo que tem muita gente que diz que a casa do Senhor é o hospital. Tem gente até que fala sobre isso, né? Mas a casa do Senhor é o hospital, não, irmão. Porque mesmo que você seja curado, até eu, na realidade, que sou da área da saúde, muitas pessoas não gostam de estar em hospital. Mas em hospital ninguém sente a paz. Você não vai para o hospital para sentir paz, não, irmão. Você vai para o hospital quando você está doente. Lá você começa a ver algumas cenas, alguma coisa, dependendo do funcionamento do hospital, que fosse uma calamidade que tem hoje na saúde, que você fica horrorizado e você nem quer ir para esse lugar. Mas aqui na presença de Deus, na casa de Deus aqui, você sente paz, você sente alegria, você sente ânimo. Quem está indo conectado ainda, com aquele primeiro amor ainda, você sente alegria, parece que você nem quer mais sair quando você entra na presença de Deus. É como quando você vai para uma consulta, irmãos. De repente uma consulta médica, ao qual você está querendo saber alguma coisa, aí você vai para lá, irmãos, ou quando você vai para o psicólogo e já teve a oportunidade de ir, você começa a contar com as coisas, você sente ali uma tranquilidade, um relaxamento, mas ali é algo, no caso, superficial, é algo ali, é uma sensação humana, mas aqui na presença de Deus é algo espiritual, irmãos, é uma alegria tão grande que você quer que até quem está realmente no primeiro amor, você quer que esse momento seja eternizado, esse momento ímpar, você não quer que passe esse momento, porque você está cheio da presença. Não, ser cheio da presença de Deus, tem muitas vezes que a gente relaciona, às vezes alguma coisa de pular, sapatear, não, irmão. Ser cheio da presença de Deus é vontade de cultuar, é vontade de falar do amor de Deus.
é vontade de profetizar. Quando você vê as pessoas na Bíblia Sagrada que foram cheios da presença de Deus, uma vez que você é cheio da presença, você profetiza. Uma vez que você é cheio da presença, a revelação de Deus na sua vida. E quando você, irmãos, recebe a virtude do Espírito, é uma vontade de parar, de dançar na presença do Senhor. É uma coisa diferente de ser cheio e ter e receber a virtude do Espírito Santo de Deus. Ali Saul, quando ele andava em santidade perante o Senhor, tudo acontecia. Mas qual foi o defeito de Saul, irmão? Foi querer agradar o povo. A gente sempre, às vezes, tem esse negócio de querer agradar, seja educado na hora de correção, mas seja firme, verdadeiro e sincero. Não adianta, às vezes, querer, às vezes, ali, como uma maneira não, irmãos. Não, a gente sempre fala sobre isso, mas sendo ela uma repreensão, por mais que você queira ser uma pessoa de você pegar e querer uma maneira de falar, não, mas é uma correção ela dói de todo jeito, independente, não existe uma maneira de falar uma correção. Você acha que quando o profeta chegou ali para Saul, que estava no pecado, que não estava mais fazendo o que Deus queria, ao certo ponto de Samuel passar uma ordem, dizer que era para matar todos os amalequitas, era para matar crianças, mulheres, e o rei dos amalequitas, o que foi agora que Saul faz? Não mata. Traz consigo algumas coisas, algumas mulheres, traz consigo gado, traz consigo o rei dos amalequitas. Aí agora Samuel está lá intercedendo por ele e ainda com dó dele, porque ele já tinha errado em outras ocasiões. Aí agora Deus tem dado mais oportunidade a Saul e diz assim: Saul, faz isso. Aí Saul vai lá e não faz. Aí daqui a pouco está Samuel orando e Samuel começa a escutar um rugir, no caso dos animais ao qual Saul tinha trago. E Samuel demorou para chegar lá. Aí o que faz que Saul faz? Pega um animal e quer ser sacerdote também. Sacrifica o animal, querendo de todavia agradar o povo. Aí o que é que acontece? Quando Samuel chega lá, Samuel confessa e diz: olha, Deus tem tirado de ti o teu rei e tem dado ao próximo que é melhor do que você. Ele se agarra ali em Samuel, ainda rasga, no caso, ainda rasga a veste de Samuel. Samuel diz: Deus rasgou o reino de ti, Deus tirou o reino de ti, Saul. Mas vamos comigo, não me deixe sozinho, não me desenrole, não tira a minha honra na frente do povo, Samuel. Samuel vai com ele. Quando chega lá, o rei dos amalequitas já tinha passado a lança da morte, achando ele que não iria morrer. Aí Samuel, que outra hora Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Não era a função de Samuel pegar e cortar a cabeça do rei dos amalequitas, por conta que a ordem tinha dado a Saul. Mas por conta que Saul não fez o que Deus mandou, foi obrigado Samuel ter que cortar a cabeça do rei. E a de Samuel partiu. O que é que a gente aprendemos, irmãos? Em Samuel capítulo 16, versículo 22, vai falar que Deus diz: é melhor o obedecer do que o sacrificar. Deus não está preocupado com a gordura. E ali falando na época, Deus está preocupado porque o pecado da desobediência é como feitiçaria diante do Senhor. O Senhor está preocupado com a obediência, irmãos. O Senhor não está preocupado, muitas das vezes a gente sempre há um questionamento sobre as nossas vidas em tudo, irmão. Se você for viver em uma vida questionando as coisas, preocupado com isso e com aquilo, e com muitas vezes que você erra diante do Senhor, você vai viver uma vida perturbada. Mas se você tem uma vida diante de Deus, uma vida de obediência, você não vai viver perturbado. Aquele homem ao qual chamado Naamã tinha muitas qualidades diante do rei da época, do seu povo. E era um homem, irmão, que era um homem bondoso local, um general bondoso que tratava bem as pessoas que estavam ao seu lado. Era um homem que tinha comportamento.
apesar de não servir ao Deus Israel, mas era um homem que tinha comportamento diante das pessoas que conviviam com ele. As pessoas que conviviam com ele gostavam dele, ele tratava bem as pessoas que estavam na época, aquelas pessoas que eram o servo dele, que servia a ele. Porém, em uma batalha, uma jovem é trazida cativa de Israel. E aquela jovem tinha todos os motivos, quem sabe? Aquela jovem tinha o pai dela, a mãe dela, quem sabe tinha irmão, quem sabe estava lá vivendo em um momento com a sua família, bem, ali, quem sabe, tendo uma harmonia com a sua família, mas ali aquela jovem é tirada da sua cidade, é tirada do seu lugar, é tirada do local que a sua família habitava. E é levada, agora vai para um reinado estranho, um reinado ao qual de pessoas idolatria que existia na época, que servia a outros deuses. Aquela jovem tinha tudo para ser uma jovem revoltada. Quantas pessoas não têm, muitas das vezes, busca Deus e acha que Deus é o gênio da onda, que tem que fazer tudo que você quer, ou tudo que a pessoa quer. Não, porque eu passo a noite todo orando. Não, o Deus que a gente serve é um Deus de relacionamento, é um Deus que ele não está sujeito às nossas vontades, é a gente que está sujeito à vontade de Deus. Que para cada um de nós, Deus tem um projeto traçado para cada um de nós. Então, se você hoje dizer assim: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, entregar a minha vida para que eu não viva mais com os meus desejos ao qual de pecar, que eu não viva mais com o meu desejo de querer conduzir a minha vida do jeito que eu penso. Mas que eu viva a minha vida agora, Pai, para te servir, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Irmão, as coisas vai dar um giro, e tudo acontece no tempo de Deus. Tem muita gente que vive nesse mundo se vitimizando. Ah, Senhor, por que eu não tenho uma oportunidade? Por que a oportunidade não chega até a mim? Tem tanta gente que muitas das vezes está na criminalidade e diz que a sociedade, no caso, é a culpa dele estar daquele jeito. É mentira dele, do cão que habita na vida dele com essa ideia, irmãos. Porque ninguém é culpado das decisões erradas que ninguém toma. Se você quiser mudar, existe um Deus no céu que te ajuda. Não existe pessoas fragilizadas, irmãos, ao qual de se vitimizar e dizer: ah, eu faço isso porque não tenho emprego. Eu faço, irmão, não existe isso. Quer emprego, irmão? Talvez não tenha emprego, carteira assinada. Vai vender um picolé no meio da rua, vai vender um mineral, vai vender um doce, uma cocada, qualquer uma coisa. É melhor ter vida honesta, ser um cidadão de bem, do que ser uma pessoa errada. Certa feita, meu pai sempre falou isso para mim, sabe? As pessoas não mudam porque simplesmente ela não quer mudar. As pessoas não deixam de fazer o errado porque simplesmente não quer, é preguiçoso, não quer trabalhar, prefere o dinheiro fácil, prefere as coisas fáceis. Porque tudo com Deus, irmão, nada vem fácil. Você nunca vai ver Deus fazer algo por alguém, ou alguma passagem da Bíblia que tenha que Deus aprontou porque o camarada não levantou um dedo. Não existe. Existe Deus fazer o que ele disse. Deus ele é igual às vezes um pai, não um pai duro, mas um pai que é justo, que diz assim: meu filho, vai pescar, vou. Ele disse: eu vou te dar a vara para tu pescar, vou te dar um anzol, vou te dar a linha, vou colocar na vara, mas aí quem vai lançar a vara é tu, é eu que vou lançar, e você vai ficar lá debaixo do pé do coco esperando eu pegar o peixe e botar na sua mão. Não, quem vai ter que fazer alguma coisa é você. Da mesma forma somos nós, irmão. Se tem algo que está incomodando a você, ou ele está incomodando a mim, é eu que tenho que me ajoelhar e pedir a papai do céu. Não é eu ficar esperando
simplesmente, porque tem coisa, irmão, que não é uma coisa que alguém vai colocar a mão, simplesmente vai sair, não. Tem algo que é só você e Deus. É só você e Ele, irmão, que tem que fazer alguma coisa para que isso venha mudar. Um homem ao qual Gadareno estava em uma situação que Jesus atravessa o mar por conta daquela vida, e ali houve uma libertação. O povo, a vizinhança da terra de Gadara, e quando vê aquele homem liberto, fica todo mundo perturbado, dizendo: olha, esse homem está liberto. Mas ele estava tudo, irmão, às vezes eu já fui, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Uma vez eu fui em uma congregação onde Deus operou grandemente, e o povo era tudo com medo do poder do Espírito. Eu tinha visto aquilo, irmão, nunca tinha visto ninguém cair no chão arrebatado com o poder de Deus, e todo mundo ficou aterrorizado. Da mesma forma, isso aconteceu na terra de Gadara. Quando as pessoas viram ali o que Deus operou, o que Deus fez, as pessoas ficaram com medo de Jesus. E ali o mais interessante é que o homem ao qual foi liberto, que outra hora era que estava endemoniado, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo, Senhor. Me leva contigo, me tira aqui dessa terra. E Jesus disse: não, meu filho, tu não vai comigo não. Vai, volta para a tua casa, volta lá para os seus amigos, para a tua parentela, e sai anunciando a mensagem do reino do céu. O que é que eu e você aprendemos com isso? Porque se a gente não fazer a diferença, não sair do comodismo, nada vai acontecer, meu irmão. Quer dom espiritual, peça a Deus. Quer unção de Deus, está levando na madrugada para orar. Quer libertação, comece a buscar. Aquele homem, porém, quando ele recebe aquela jovem começa a ver a atitude dele, tratando ela bem, a esposa do homem dele, com certeza tratando a jovem bem, e ela se compadeceu da situação e disse: olha, se o meu Senhor conhecesse, fosse a Israel, com certeza o meu Senhor sairia dali curado, receberia a sua cura, seria limpo dessa lepra. Ele vai lá, conversa com ele e diz: meu Senhor, eu tenho uma serva cativa de Israel, que veio para minha casa, e ela disse que existe um Deus que cura essa lepra. Envia uma carta até o rei de Israel para que eu receba a minha cura. Irmãos, é feita uma grande comitiva. Ele leva alguns presentes, prata, ouro, leva, no caso, roupas para o rei de Israel, leva lá para chegar lá, alcançar essa cura. E quando a carta chega lá, o que é que acontece? O rei de Israel se desespera e diz: por acaso eu sou Deus para curar esse homem? Esse homem já até caçar motivo para guerrear contra mim. Eu não tenho poder para curar esse homem. Como é que vão dizer essa coisa, dizer que esse homem vem até aqui para alcançar o milagre dele, se eu nada posso fazer? E os israelitas, o povo Israel, tinha o costume que quando ele estava em luta ou sentia tamanha afronta de estar saindo da fogueira, ele rasgava as suas vestes. E ali o rei de Israel rasgou as vestes dele. Aí agora Eliseu fica sabendo da notícia e diz: olha, rei, manda ele vir até mim, que vai saber que tem profeta em Israel e existe um Deus todo-poderoso que opera todas as coisas. Aí agora, aquele homem vai até Eliseu. Algo interessante, irmãos, que todo mundo tem um costume de onde esse general estava, de honrar ele. Aí você vê, irmãos, que o profeta nem até ele vai, não entrega nenhuma mensagem pessoalmente a ele. Com certeza porque ele era leproso, né, irmãos? Ou não? Eu poderia ter falado a uma distância, mas o profeta não vai vir até ele. Manda o teu servo, manda o profeta, manda o servo dele entregar a mensagem e dizer: diga a ele que vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele sarará, e ele será curado dessa lepra. O servo do profeta entrega a mensagem a ele. Quem sabe dizendo: que afronta
profeta ia chegar e entregar uma mensagem da parte de Deus a ele, e ele ia ser curado, ia colocar a mão, ou ia fazer alguma coisa tipo assim, ou ia tocar nele, e ele seria curado naquela época. Mas pelo contrário, irmão, mandou se lavar no Rio Jordão. E o Rio Jordão naquela época para ele disse: olha, na minha terra tem rios melhores que ele, o Rio Farpa e outro rio. Esse não manda eu mergulhar no rio, manda eu mergulhar no Rio Jordão. Ele não teve nem veio nem até a mim para entregar a mensagem, sabendo que eu sou o comandante da Ancira, não vinha nem até mim. Que homem é esse? Que maneira é essa dele me tratar? E ali ele fica furioso e vai com a sua comitiva embora, sem querer o milagre. E quantas vezes, irmão, você vem todo dia para a igreja, muitas vezes quer aquele milagre, mas muitas vezes fica esperando na pastora, fica esperando na bispa, dizendo: a bispa ora muito, ela vai, Deus vai usar ela, vai dizer. Aí vem você quer ir para um lugar, aí vem você quer comprar uma casa, quer fazer alguma coisa. Não, eu vou para a igreja, porque lá a bispa é muito usada, a pastora é muito usada por Deus. E não, mas tem uma hora que é só você e Deus. Você é que tem que buscar, é você que tem que descer para receber o teu milagre. Não seja uma muleta de ficar esperando pelos outros, não, irmão, porque a palavra de Deus é o direcionamento para você. Tem profeta na casa? Tem mulher de Deus na casa? Tem. Mas não fique esperando pelas pessoas, não. Faça a diferença, você desça você. Aleluia! Faça a diferença nesse bairro de Manuísa, aonde que tem muitos, talvez todo mundo da casa com medo de alguns acontecimentos, mas tem você cheio da presença para orar com esse grupo, para que o medo venha bater em retirada. Tem você cheio da presença para orar e ver esse mal bater em retirada, porque Mãe Luísa não é diabo de bem de ser. Mãe Luísa é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da terra e de todas as coisas. Aí o que é que acontece aqui? Eu não fico indignado. Mas como ele era um homem que ele tratava bem as pessoas se compadeceram da situação. Disse: meu Senhor, se esse profeta tivesse dito para o Senhor fazer alguma coisa grandiosa, o Senhor não faria. Se o Senhor tivesse dito para você fazer qualquer coisa tipo assim, o Senhor não faria, porque simplesmente o Senhor não desce nesse rio e vê se esse homem de Deus está falando realmente a verdade. Tantas vezes, irmãos, as pessoas têm aqui a fonte que gera a vida eterna e não dão valor, que muitas das vezes olha para o mundo, não está vendo com os olhos espirituais e diz: ah, eu vou para a igreja, eu vou para cá, vou para lá e nada acontece, a minha vida continua a mesma. Não faça uma reflexão da sua vida, quem era você antes de Jesus e para quem tu é agora com Jesus na tua vida. Tem pessoas que reclamam de tudo porque não conseguem algo, mas comece a agradecer a Jesus, que você vai ver que a situação vai mudar. E peça a Ele, não questione algumas coisas, mas com sabedoria, porque Deus é o Senhor dos senhores. Ali aquele homem disse: cai em si o orgulho, irmãos. O orgulho dele cai por terra. E ele disse: realmente é verdade, o que ele me pedisse eu faria, por que eu não vou fazer? Simplesmente isso. Ele vai lá, desce o seu cavalo, tira a sua armadura, entra no rio e mergulha 1, 2, 3 e nada acontecia, 4 e nada, 5 e nada, 6 e nada. Quando ele mergulha a 7ª vez, irmãos, ele só levanta que a pele dele parecia com pele de bebê, irmãos, a Bíblia relata. Aí daqui a pouco ele disse: meu Deus, que coisa grandiosa. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha nem questionado. Ele volta de novo para a casa de Eliseu e disse: Eliseu, poderia eu fazer alguma coisa por ti? Eu tenho roupas aqui, eu tenho uma prata, eu tenho um ouro, e tudo eu vou te dar. Eliseu disse: eu não quero nada.
porque a honra, a glória é para o Senhor, não quero nada. A igreja é do mesmo jeito, mas a igreja não anda cobrando nada. Às vezes o que acontece aqui é para a manutenção da casa do Senhor. Aqui nós recebemos de graça e damos de graça, que é a presença do Senhor, a libertação. Aí quando de volta, agradece o profeta, disse: eu não quero nada. Aí daqui a pouco ele diz: olha, rogo a voz, a você, que ore por mim, que Deus não venha me imputar pecado. Quando eu entro com o meu Senhor, que é o Rei, Ele é a autoridade maior, e eu sou sujeito à autoridade dele, mas todavia eu nunca mais vou oferecer vou oferecer sacrifício a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Mas eu preciso de entrar na presença do meu Senhor, e pede que eu valie ao Deus vivo, ao qual eu me prostre, eu mantenha uma reverência perante Ele. Mas roga ao Senhor, e quando eu fazer isso, que o Senhor não venha imputar pecado sobre mim, que o Senhor venha entender que eu devo obediência ao bebê. Aí o que foi que Eliseu disse para ele: vai em paz, que a paz do Senhor seja sobre você. Então vamos ficar de pé. Não vamos ficar de pé, vamos estar orando. Vem para cá, você que tem algo, você que tem algo que está perturbando uma causa na justiça, ou o que for que está perturbando você, que você precisa de uma libertação, um filho, ou até mesmo essa guerra que está acontecendo aqui em Mãe Luísa, você que está perturbado com alguma coisa, preocupado de acontecer alguma coisa com o seu parente, ou até mesmo com você, tudo pode acontecer, mas sempre alguma coisa. Salmo 91, que Deus é Deus de vitória. Vem para cá para frente, eu quero orar pela sua vida, sabendo que nessa noite Deus vai te dar vitória para a glória de Deus. Deus que está no céu, meu Pai, na tua presença, Deus é meu Pai. Aqui essa congregação, ela já é uma coisa extraordinária, digna de milagres, meu Pai. Deus que está no céu, Pai, aqui eu estou presente, meu Pai, pastor que veio aqui à frente, meu Pai, querendo receber algo, colocou uma causa diante de ti, que ela vem orando, vem buscando, meu Pai, eu que apresento alguém, Senhor, meu Pai. Deus que está no céu, meu Pai, derrama nessa noite a tua unção, meu Pai. Unção, meu Pai, de libertação daquele pensamento que ele vem pensando.